Bom dia a todos e a todas. Todas próximas e todos também, né? Da causa, da infância, da adolescência. E a pergunta da Débora volta, né? O que motiva a gente estar aqui? E a gente tem os rostos que estão nessa caminhada, né? Olhando para vocês, a gente consegue ver frases até que vocês falam dessa caminhada. O choro da criança, né, Leonina? As outras crianças pensando em Suzete. Então, a gente tem tantas falas. E pensar nesse fórum sobre a fé cristã no enfrentamento da violência contra criança e adolescente, a gente precisa pensar para além daquilo que a nossa sociedade vem colocando. Esses lugares comuns de discussões que às vezes não levam a lugar nenhum ou não tão longe. E a proposta é nós resgatarmos um pouco da fala do Valdir. Se você teve no segundo encontro de teologia da criança, o Valdir trouxe uma fala que ainda me perturba. E aí a gente vai dividir, né, a nossa perturbação da fala inquietante do Valdir com vocês. Esse encontro foi realizado lá em Brasília, uma fala riquíssima, e talvez ela possa nos ajudar como igrejas e organizações na discussão desse processo. Então, eu fiz um resumo da fala do Valdir aqui, que ele traz. Eu vou ler sobre essa fala, do texto dele, e depois a gente vai conversar um pouco. Ele diz assim: na minha história, o choro da criança me incomoda. Mas nos últimos anos estou procurando escutar o choro da revelação. Porque o choro da criança é um exercício da revelação. A presença do choro da criança traz dimensões sagradas. Então eu preciso ouvir o choro da criança não como algo que me incomoda, mas como o choro da revelação. Então eu estou nessa caminhada do choro que incomoda para o choro da revelação. Como essa caminhada acontece, não só bíblica e teologicamente, mas também como ela acontece na minha vida. O que acontece comigo que me ajuda a ouvir esse choro e me ajuda a ver nas Escrituras a presença dessa revelação de Deus? Em si, isso é um exercício hermenêutico. O que acontece na vida da gente que nos leva a ver dimensões novas na Escritura e como essa Escritura chega para a gente? É uma conversa com o que acontece com a vida da gente, com a realidade ao nosso redor e com a própria palavra, que tem sempre uma dimensão convocatória. Ela é autoridade porque ela indica a presença de Deus. E o que aconteceu comigo? Primeiro, o ser avô. As oportunidades de se relacionar com as crianças do meu círculo familiar. E eu queria ser um avô diferente, mais relacional. A segunda coisa, os anos da visão mundial, no envolvimento com a visão mundial. Anos de muita beleza e de muita agonia. Esse universo da realidade da criança, em contexto de muita pobreza, me ajudou a ver coisas que eu não via e que muitos ainda não veem. A criança, a partir da perspectiva da vulnerabilidade como uma chave hermenêutica. E a terceira coisa que ele fala, as crianças da igreja. E ele disse, nós queremos ver uma igreja que realmente prioriza a criança. E nesse exercício de dizer o que aconteceu comigo, o que acontece com você? O que você está vendo? No que você está envolvido que o ajuda nesse processo de humanização, que te ajuda a ser gente e que te leva de volta para dentro de si, mas te leva para fora, para as Escrituras. O que você está vendo que o ajuda a promover esse processo de humanização? Nesse processo, a Bíblia é primaveril. E a Bíblia está cheia de crianças. A Bíblia tem essa capacidade de nos revelar coisas novas. Por que não vimos antes? Mas precisamos celebrar o que estamos vendo agora.
E Deus tem uma opção preferencial pelas crianças. E é preciso aprender com isso. Quando vejo as escrituras borbulhando, o que é que eu escuto? O que é uma coisa que eu escuto que é contra mim? Que eu escuto que me desconstrói? As escrituras têm uma forte vertente de desconstrução. A gente responde muito rápido com nossas construções viciadas. Então, minha pergunta é: o que precisa morrer? Em que medida nós precisamos morrer para não transformar o que estamos fazendo, a teologia da criança, e nossos projetos em um pacote? A teologia, antes de ser proposta, precisa ser escuta. E isso causa uma impotência, porque a gente gosta de fazer as coisas. Mas há uma riqueza na impotência. Há uma agonia, e não existe boa teologia sem agonia. E é preciso aprender a dizer: eu não sei. A gente diz que a ONG secular não sabe, mas a gente também não sabe. Os cristãos não sabem. A igreja também não sabe. Precisamos aprender a dizer que não sabemos. E então recomeçamos com arrependimento. Existe uma riqueza muito grande no não sei, na conclusão de que a gente não tem a instrumentalidade que a gente precisa. E ele entra num texto muito profundo, que é o texto de Marcos 9, que fala da cura do menino endemoniado. E ele disse assim: mas poderíamos falar, se fosse dar um texto, um título, do quão perdidos os discípulos estão. Se percebe no texto um movimento. O texto começa com uma discussão e vai para um diagnóstico e vai para um encontro. O texto começa com a discussão entre os mestres da lei e os 9 discípulos. E nessa discussão Jesus chega. Vocês todos conhecem o texto? Estão lembrando? E nessa discussão Jesus chega, e essa discussão é inócua. Os discípulos basicamente têm que ligar com o fato que estão diante de si, um pai e um filho, um problema. Mas como eles não sabem o que fazer, eles vão discutir com os mestres da lei. E muita teologia é assim, é uma discussão para esconder a impotência, para esconder a falta de possibilidade, não saber o que fazer. Quando não sabe o que fazer, se discute. Mas as ONGs também fazem isso. Discutem com os mestres da lei, com outras organizações. Isso é importante, mas não se pode ficar só na conversa. Essa é uma realidade de agonia, de impotência. E Jesus, ele chega e ele sai da discussão e vai para a realidade. Realidade de agonia. O pai diz que não sabe mais o que fazer com o filho. E os evangelhos estão grávidos desses relatos de realidade onde você escuta. E Jesus, ele escuta. E eu não sei escutar. Eu só sei falar. As nossas igrejas estão cheias de falação. A gente tem essa ideia de que a gente sabe. Mas precisamos aprender a escutar. A escuta tem que ter um lugar preponderante na nossa teologia. E o que você escuta? E o que Jesus escuta é a dor de um pai que não sabe o que fazer com o filho. E Jesus é muito bom no escutar. A escuta tem que ter um lugar preferencial. Escutar o gemido do mundo. Escutar o gemido do mundo. Deus está desde o início ouvindo, como no Êxodo. Ele escutou e ele veio. Precisamos para uma conversão, para essa escuta. Que a gente não chegue dizendo que sabe, ou eu sei o que você precisa. É uma tentação achar que sabe. A gente precisa não querer dar respostas imediatas às situações, mas escutar. E outro momento é quando Jesus olha para a criança. Aí tem um encontro.
com uma criança que está sendo extremamente violentada, abusada. Jesus pega a criança pela mão e a levanta. Esse é o mistério de Jesus, que escuta, mas não para na escuta. Transforma, resgata, que pega pela mão, devolve essa criança para o Pai. Isso é um milagre. A nossa vocação fundamental é essa, ser esses seguidores de Jesus que conseguem escutar. Esses seguidores de Jesus que, de uma forma milagrosa, são abençoados com a presença de um Deus que restaura e que levanta as crianças, que as restaura e as devolvem para suas famílias, para os seus ciclos, para as suas escolas, e elas voltam diferentes. De repente, no processo de algumas ONGs, elas se secularizaram. E essa briga é enorme para que a gente não se deixe secularizar. A tendência é secularizar. O caminho é esse. E não vai pensar você que não, que você também vai secularizar. Porque secularizar cria vantagens. E esse não é só o caminho da nossa própria morte. Esse é o caminho central, esse é o problema central, onde a criança volta para casa do mesmo jeito. E a pergunta dos nossos projetos é se as crianças estão voltando para casa com outro brilho nos olhos. Qual é o meu sonho? É que, ao final, a comunidade falasse de algumas transformações. Mas eu gostaria muito que dissessem que vocês nos amaram. Porque eu creio que, mais e mais, que a autoridade dessa ministração, ela tem que ser enraizada nessa ministração de amor. E Jesus faz isso. E é uma grande luta da nossa vida, é a gente não perder isso. E a gente não sabe. E os discípulos vão conversar com Jesus e ele fala duas coisas. E isso é um outro instrumental, diferente dos nossos conhecimentos. Temos muitas metodologias e tantas coisas, mas é um outro instrumental. É uma realidade de oração e jejum. Esse caminho do não sei é o da autonegação. É o caminho de dizer, eu não tenho dentro de mim os recursos. A instituição não tem. Não é que as nossas estratégias não sejam importantes, que são desnecessárias, mas elas não são suficientes. À medida que ficamos só com esses instrumentos, a criança volta do mesmo jeito. E às vezes só dá uma melhoradinha. Os evangelhos dizem que tem uma dimensão mais profunda da oração e jejum. Uma dimensão de busca de Deus que, de uma forma, a gente não entende. Mas Deus dá, e quando Ele dá, a verdadeira transformação acontece. Devemos ser igreja na perspectiva do milagre. E isso bagunça muita gente. Mas não dá sem isso. Que essa coisa da teologia da criança não nos deixe nos desgastar em vãs discussões, mas leve a gente a uma escuta de coração, de gemido, da escuta como uma mãe, escutar como Jesus escutou, porque Jesus escutava segundo o gemido do coração das pessoas. Porque esse é o encontro, a partir de Jesus com a criança, que faz a criança voltar com outro brilho nos olhos. E esse é o negócio de Deus, colocar um outro brilho nos olhos da criança. Muito profunda a gente ouvir essa reflexão do Valdir, muito sincera, e também precisamos de alguma maneira refletir, todos nós, enquanto pessoa, de que lugar nós falamos. Precisamos refletir o que está nos influenciando para a gente ter essa visão da criança. Ele diz do ser avô,
dos anos da visão mundial, das crianças da igreja e nós. E eu falo como tia. Eu tenho 4 sobrinhas e eu tenho 4 sobrinhos. E eles estão hoje na fase de criança, adolescentes e jovens. Eu estou aprendendo a me relacionar com sobrinhos jovens, que é uma outra dimensão. Sobrinhos que estão trabalhando, sobrinhos que estão fazendo estágios, né? Antigamente era tia, você tem um dinheiro. E a gente dialogar, a gente trazer a bala, né? Hoje a gente não traz a bala, traz outras coisas. Então eu estou aprendendo a ser tia de adolescentes, de jovens. E nesse processo de ser tia de criança, porque todos eles começaram criança, Deus, ele me mostrou, Ele me fez ver a criança. E é uma coisa tremenda a gente ver a criança. O nosso problema, às vezes, nós que estamos nessa luta, nesse enfrentamento, é que a gente tem uma mania de ver problemas. Os discípulos viram, como o Valdir está falando, eles viram um problema, mas eles não podiam resolver o problema. E, às vezes, nos tornamos impotentes, nos frustramos, não sabemos o que fazer porque a gente só vê o problema. A gente não consegue mais ver uma criança. A gente só sabe ver o problema. E, às vezes, a nossa causa não é mais a criança, a nossa causa é uma temática. A criança, às vezes, passa longe desse horizonte. E quando a gente está com a criança, a gente não sabe mais como se relacionar com ela, porque a gente só se relaciona com o problema. Então, enquanto tia, eu consegui perceber criança. E cada uma tem uma fase, e um olhar e uma fala, que acrescenta para a gente essa beleza. E é um caminho muito precioso para mim, porque eu sou preferida dos 8. É claro que eu faço um investimento, né? E é muito legal. É muito legal. E eu vou me apaixonando, né? Eu não sei quem nessa relação edifica. Eu estou sendo bastante sincera, edifica quem? Uma vez eu conversei, e essa coisa da escuta é tão forte que o Valdir fala, e tem que mexer com a gente, que eu falei com a minha sobrinha, ela tinha uns 6 anos, hoje ela está com 8, que eu queria conversar com ela, eu e ela. E então ela ficou esperando esse momento. E quando o meu outro sobrinho, que na época tinha uns 8, a gente foi conversar e ela falou assim, não, João, é só eu e a minha tia. É um tempo de qualidade que ela, né, entendeu, era o nosso tempo. Qual foi a última vez que você gastou um tempo, investiu um tempo para ouvir as suas crianças? Porque as crianças, nossas crianças, de quem está na caminhada para enfrentar as violências de fora, às vezes nós estamos reforçando as violências dentro. Quando essa semana, domingo, eu fui pregar numa igreja falando sobre o valor da criança, sobre ser bênção para a criança, eu fui falando dos abandonos que as nossas crianças, que são institucionalizadas, sofrem. No final da mensagem, veio, na hora do almoço, estava todo mundo lá almoçando, e veio um senhor falar comigo. E ele disse assim, olha, eu também fui abandonado. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. E eu fui ficar internado numa instituição. Esses colégios internos, eu não sei se você já passou por isso, talvez você entenda a dor desse homem. Eu fui para lá com 4 anos de idade. E eu saí com 15 anos, eu não conhecia meus irmãos, eu não conhecia ninguém. Eu fui abandonado pela minha família lá naquele colégio interno. E ele tinha um filho, eu conversei com ele, e eu falei, possivelmente as suas escolhas em relação ao seu filho devem ser outra. Ele não mandou o filho para um colégio interno. Aquilo doeu nele, porque o resultado da separação dos pais foi ele ficar internado. Ele se separou também, né? Às vezes os pais se separam e os filhos também. Mas eu também, mexe comigo o fato de coordenar um projeto que está além de mim,
Coordenar um projeto que se propõe a escutar a criança nas suas dores. E, assim como tia, eu aprendi a ver a criança, enquanto coordenadora de um projeto, eu aprendi a escutar. Porque eu também só falava, eu só sabia falar. Eu não sabia escutar as pessoas. E naquele lugar, ouvindo as crianças, Deus me deu um dos maiores privilégios da minha vida, que é aprender a ouvir o outro. E tentar compreender o outro na sua dimensão do ser e não do problema. E a gente tem, irmãos, nesses longos anos, de 15 anos de Projeto Calçado, escutado muitas crianças a partir de muitos educadores, alguns deles até estão aqui. E as crianças falam de coisas como o abuso sexual também. Elas falam de muitas violências que às vezes nós não escutamos as crianças. Como esse homem, muitas crianças falam da separação dos pais. E a gente não tem conselheiros para aconselhar os filhos de pais separados na separação. Talvez que mal um casal faz senta todo mundo, agora a gente vai separar e com quem você quer ficar. E às vezes culpabiliza a criança se ela não quiser ficar com um, né? Ou então joga a criança se caso ela queira, mas não dá. E nós, enquanto organização, projetos igreja, precisamos fazer essa escuta dessa criança. O que passa no coração de uma criança? Porque quando elas são levadas para um aconselhamento individual, elas falam que a pior coisa é a separação dos meus pais. Ninguém conversou com essas crianças. Uma outra dor que as crianças falam muito. E alguém disse para mim, mas as crianças falam de morte, falam toda hora de morte. E, tipo assim, eu esperava ouvir uma coisa pior. E eu perguntei com muito carinho para essa pessoa, você já perdeu alguém próximo? E ela disse, não. Pois então, por isso que você não consegue conciliar a perda. As crianças perdem pessoas importantes, pessoas cuidadoras, seus avós, seus pais. E a gente não para ouvir o luto dessa criança. A gente não aconselha a criança. Já percebeu? Última vez que você esteve no velório, claro que não foi no seu. Mas, você viu criança lá? Você viu criança? Alguém falou com a criança? Alguém ouviu o choro da criança? Alguém ouviu a dor que ela... Nós precisamos, irmãos, levantar dentro das nossas igrejas pessoas sensíveis ao luto das crianças. Nós abraçamos os adultos, o marido, a esposa, mas a gente não abraça as crianças e diz como que está o seu coração no meio dessa dor. A gente precisa escutar. E uma outra coisa, a questão da violência física contra a igreja. Nós nos calamos. E a igreja precisa ser esse lugar da escuta, do acolhimento, e não da reforço da violência. E, às vezes, tristemente, a gente vê pessoas usando a voz e a fala, o momento, para reforçar a violência. E, às vezes, nós falamos também, eu também apanhei. E olha como é que eu estou. E alguém ainda se engrandece, é o pastor, é o líder, não sei o quê, trocentas coisas. Como se fosse normal as crianças passarem por isso. A nossa teologia, ela vem, a gente distorce a teologia para dar um cala-boca nas nossas dores, das nossas violências pessoais. E a gente não ouve a criança que é espancada, a criança que é abusada, porque eu também fui. Ou eu também passei por isso, ou eu também fiquei com fome, eu também não fui para a escola. E eu também, e a gente fala assim. E as crianças têm falado, dentro desse horizonte de 15 anos, que uma das piores coisas que aconteceu com elas é quando elas apanham. E nós precisamos ser a igreja que acolhe. E é muita tristeza, e o Hélito está aqui, saber que a maior resistência sobre a questão da lei da palmada veio exatamente da bancada evangélica. Não, Hélito? Isso é reflexo de nós como igreja. Nós estamos fazendo como discípulos. O problema está ali e a gente está longe dele. A gente está dialogando com as pessoas aqui e o problema está ali.
As crianças estão sofrendo violência. Às vezes o abuso sexual não começa no abuso sexual. Começa em outros tipos de abuso e violência. E a gente vai fechando os nossos olhos para isso, não escutando essa dor. Será que é o medo do que se vai ouvir? Que a gente não ouve? Ou a gente já está tão insensível? Tem acontecido tanto, a gente já não se sensibiliza. Será que a gente ainda acredita em milagre, que a despeito de todas as ferramentas que temos, existe um Deus que ouve o choro da criança? Que Ele ainda é sensível ao choro da criança e à dor dessa criança? Acreditamos que existe espaço nas nossas organizações para oração? Ainda praticamos e acreditamos que essa palavra transforma? Precisamos resgatar essa beleza do relacionamento com Deus, na proposta e na intencionalidade da transformação do outro. Cada vez mais nos tornamos mais técnicos e às vezes não damos as mãos para esse Deus que nos faz ser mais técnicos. E nós precisamos ainda acreditar em milagres, para que a igreja seja um lugar de acolhimento e não de silêncio. E o que nos impede de escutar? E eu queria, olhando para essa dimensão, perguntar para você, o que está acontecendo com você, o que você está vendo, em que você está envolvido, que o ajuda no processo de humanização, que o te ajuda a ser gente e que te leva de volta para dentro, te leva de volta para a Escritura, te leva de volta para o outro. Para que você se relacione não com o problema. O problema é importante, é verdade. Mas que você se relacione com o ser. Quando eu estava terminando teologia, eu fui trabalhar num projeto em Niterói, voltado para criança e adolescente, situação de risco, de comunidades lá, morros lá. E a primeira coisa é que eu só via problema, né? Era a fulana que o pai não sei o quê, o pai está preso e não sei o quê, tal. Só via isso. E Deus teve uma conversa muito séria, porque comigo, que tinha uma intenção tão grande de ajudar as crianças, e Ele falou assim para mim, olha, enquanto você ficar vendo o problema antes da criança, você não vai poder ajudar essa criança. Se relacione com a criança. E aí, talvez, você possa ajudar a criança no seu problema. E eu descobri crianças lindas, maravilhosas, que tinham um histórico difícil, doloroso, mas tinham uma capacidade de suportar e dar uma resposta tão profunda e teológica que talvez eu não conseguisse. Nós precisamos voltar a fazer como Jesus, a se relacionar com as pessoas. E em toda a Bíblia, e pensando nessa teologia, Jesus ele se relacionava com as pessoas e que tinham problemas. Ele não era caçador de problemas. Nós, irmãos, não estamos aqui para cavar e correr atrás das violências. Nós fomos chamados e vocacionados para nos relacionar no ministério de pessoas. E algumas delas, sim, sofrem de violências e a grande maioria delas com quem nós lidamos. Precisamos fazer esse resgate teológico e cristão de nos relacionar com Jesus na medida que nós nos relacionamos com as nossas técnicas, com os nossos saberes. Caminhar junto. E aí, assim, eu acredito que dessa maneira, nessa sensibilidade de muitas vezes dizer eu não sei e falar isso para Deus, e acreditar que é uma perspectiva de milagres, a transformação,
a gente vai ver o milagre acontecer apesar de nós. E muitas vezes sem nós. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, nas atividades que a gente faz, mas que a gente não perca a sensibilidade de ouvir. Vamos discutir como os discípulos, com os mestres, com os doutores, com as academias. Mas existe alguém que tem uma urgência e uma necessidade. A gente precisa ajudar essa pessoa. E uma das maneiras mais lindas de ajudar essa pessoa é nos relacionando com Deus e acreditando que esse Deus pode transformar a vida dessas pessoas nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe.